esperar as pessoas aqui chegarem nesta live. E já vou adiantando para vocês, boa tarde, tudo bem? Nessa tarde de domingo, todo mundo descansou bem, dormiu. Eu já tô aqui com o meu cafezinho, esperando vocês pra gente falar um pouquinho sobre moda. Vou esperar mais um pouquinho pra gente... Hello! Pra gente poder falar um pouquinho sobre moda nessa tarde de domingo, assunto importante. Afinal, moda é cultura, comportamento e humanidade, né? Então, vou aqui no meu cafezinho, esperando vocês entrarem. Tá todo mundo me ouvindo? O som tá bom? Porque esse celular me trai muitas vezes nessa parte. Se vocês puderem me falar se tá... Oi, Naira, oi, Mariana. Feliz da presença de vocês aqui. E tá o som legal, então. Digam pra mim se ok. Sim, não, oi. Testando o som. Tá bom o som, beleza. Gente, muitíssimo obrigada. Oi, Maria, seja bem-vinda, queridíssima. Foi uma das pessoas que fomentaram comigo a ideia dessa live. E, bem, são 17 horas e 1 minuto, e aí a gente começa a nossa live agora, porque eu gosto de ser pontual, né? Essa é uma coisa que eu aprendi, não quero desaprender na minha vida. Gente, obrigada pela presença de vocês. Manda coração, obrigada, amiga, mas é verdade, esse projeto só tá acontecendo porque eu tenho amigas que sempre me apoiam, me ajudam, tenho essa sorte, esse presente divino. Oi, Cris, tudo bem? E, gente, tô me sentindo aquelas pessoas animadas da live, sabe? Fica, ai, pessoas entrando e tal, nananã. Mas como tem muito conteúdo para falar, eu vou respondendo vocês aqui com a interação, mas vou puxar aqui um pouco no assunto porque tem bastante coisa, né? Então, é o seguinte. Bem, por causa das amigas, Maria de la Maria é uma das pessoas que me ajudaram, e também a Ariadne, que foi outra pessoa que tocou comigo nesse assunto. Eu sinto que Ana Carla também é uma super colega apoiadora. Vejo que muitas pessoas me incentivam muito, né, a falar sobre o meu trabalho, as minhas experiências. Então, todos vocês que estão aqui, todos vocês, eu agradeço super sempre o apoio e a confiança, né? Umas são colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho. A Lorena, por exemplo, que acabou de entrar, né, da Cutinha Oficial, uma super colega que trabalhamos juntas na Privalha e que eu carrego como amiga até hoje. Então, obrigada pela confiança que eu construí com vocês, como amiga, colega de trabalho, amiga consultora, enfim. Eu fico feliz de ter construído esse trajeto. Enfim, vamos lá. Já que eu tô falando aí do meu passado, da minha história, eu vou começar essa live falando pra vocês um pouco também a respeito do meu trajeto profissional, tá? Então, eu sei que a carreira de moda para muitas pessoas, às vezes, ela pode parecer um pouco nebulosa, né? Assim, como é que faz? O que é moda? Da onde que sai? Tudo, né? Até porque o mercado no Brasil é um pouco cru, e eu vou citar isso aí ao longo da live, mas eu vou falar um pouco também da minha experiência. Muitas pessoas que estão entrando aqui, né, inclusive Thiago, Thaísa, todo mundo aí que tá chegando, né, a Luna também tá me assistindo, são pessoas que não trabalharam comigo, mas me conhecem desde muito jovem. Então, às vezes a gente não sabe, né, como é que com que a pessoa trabalha, o que ela faz. Então, eu vou falar um pouco do meu percurso profissional. Bem, gente, eu sou formada em design de moda, sou estilista desde exatamente 2009, né? Então, eu comecei os meus estudos na moda em 2003. Eu entrei na Universidade Federal de Goiás. Aqui em Goiás, eu tô passando essa quarentena em Goiânia, Brasil, tá? Eu não tô na França, nem tô em São Paulo. Oi, Luna, beijo. Saudade, faz tempo que a gente não se fala. Então, Uxa, muitíssimo obrigada, gente. A Uxa é minha irmã, tá? Então, obrigada, família, por me assistir nesse momento. Então, eu fiz faculdade de moda, eu entrei na Universidade Federal de Goiás, né, no curso de design de moda, e depois de um ano eu transferi para o Centro Universitário Senac, em São Paulo.
eu estudei de 2004 a 2009, tá? Exatamente por questões de profissionais mesmo, de estágio, de trabalho. Algumas matérias eu tive que fazer depois de uns anos, porque eu não consegui concluir os 4 anos, mas geralmente o curso de moda, de design de moda, ele tem 4 anos, tá? Tanto o curso voltado para modelagem e criação, estilo, quanto o curso para a área de comunicações e negócios, tá bom? Então eu fiz os 4 anos de universidade, ou seja, eu sou formada há muito mais de 10 anos, e durante esse tempo todo, desde a universidade, eu trabalhei. E eu tenho muita sorte de ter grandes empresas, né, nesse percurso e no meu currículo. A minha especialidade na área de moda é a parte de criação, desenvolvimento de produto, tá? Embora o mercado de moda no Brasil, ele pede que você faça, assim, tudo. É muito diferente da Europa, nós vamos tocar nesse assunto depois durante a live, porque aqui a gente tem uma demanda, porque como o mercado ainda não tem, né, a solidez que tem, por exemplo, na Europa, que é o berço realmente do mercado da moda como uma área profissional um pouco mais estruturada, na Ásia, onde é a produção do mundo e onde as coisas acontecem, né, produtivamente, onde você executa a fabricação de roupa. Aqui a coisa ela ainda está crescendo, mas não porque o Brasil é um país ruim, na verdade, mais por uma questão mesmo de visão desse mercado como oportunidade que é muito recente. Mas deixa esse assunto lá para frente e eu volto aqui no assunto de tudo que eu já fiz na minha vida, né, trabalhando. Eu comecei trabalhando com criação, com desenho de roupa? Não. Gente, meu primeiro estágio foi na área de figurino de cinema, por incrível que pareça. E foi uma grande oportunidade que eu tive de trabalhar com a parte de figurino de cinema numa produtora grande, internacional, lá em São Paulo, quando eu estudava. E todo mundo queria trabalhar com figurino, né, figurino de moda. Eu tenho amigas aí que estão presentes na live, que eu tô vendo, que trabalham com figurino aqui em Goiânia para a parte publicitária e amam, são apaixonadas. Eu achava que eu pensava assim, meu Deus, vou trabalhar com figurino de cinema. Gente, eu tirei a sorte grande, isso aqui vai ser maravilhoso. Eu odiei. Não era pra mim. Eu achei completamente fora do meu escopo. Foi uma coisa que não me encantou, não me brilhou os olhos. E aí eu resolvi não seguir com isso. E fui trabalhar com a parte de criação e desenvolvimento no mercado de varejo. Aonde existe varejo? O que é varejo, né? Assim, quando a gente fala, né, do assunto de moda. Quando você trabalha com grandes redes, né? Literalmente magazine. Quando a gente fala magazine, não é igual antigamente os periódicos, revistas chamavam magazine, não. C&A, Renner, Pernambucana, Zara, tem, por exemplo, Torra Torra, que é uma rede de magazine local de São Paulo. Tem uma rede aqui de Goiás, que agora eu não tô lembrando o nome, mas assim, são todas essas grandes redes onde você entra e tem roupas e artigos para toda a família, independente de preço, tá? Então, eu comecei a trabalhar com a parte de criação e desenvolvimento de produto para essas empresas, entendeu? Então, eu fiz o meu programa de estágio na C&A Brasil, na verdade a C&A é uma empresa holandesa, né? Mas a grande operação dela está no Brasil. E depois disso, e foi meu estágio, ou seja, né, eu comecei nisso quando eu estava na faculdade ainda, foi no meu último ano de faculdade, e lá na C&A eu trabalhava com a parte de fitness, né, na época, gente, fitness era um mercado que estava começando a despontar a pontinha do iceberg no meio. Gente, Colômbia está nesta live. Oi, olá, Sérgio. Então, eu comecei a trabalhar. Oi, Ivone, beijos. E Itália também está nessa live. Eu comecei a trabalhar quando o mercado fitness estava começando a desenvolver. Tanto que o meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso, foi uma coleção de fitness. E o fitness sempre esteve presente no meu coração, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, falando também do meu percurso profissional, fiz o meu estágio na C&A Brasil. Em seguida, eu trabalhei na Vila Romana com moda masculina. Depois eu trabalhei na Privalha, né? Antiga Privalha, que hoje é VP, que era uma empresa espanhola. Hoje a VP francesa, né? Comprou o grupo.
E foi muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar na Privalia, era uma startup, na época que as startups começaram a pipocar no Brasil, isso, gente, em 2009, tinha 30 funcionários na empresa. Eu entrei. Só tinha gente, a pessoa mais velha da empresa, eu acho que era o dono, que ele tinha quase 40 anos. E quando eu saí da empresa 2 anos depois, tinham 200 funcionários, muita gente. Eu tinha uma equipe de 20 pessoas, eu entrei assistente, eu saí supervisora, enfim. Foi uma grande experiência. Trabalhei na Decathlon Brasil, que é uma empresa francesa. Malve, Hering. Então, ao longo desse percurso, eu trabalhei no mercado, né, brasileiro durante 11 anos na parte de varejo, né, e sempre com criação e desenvolvimento de produto de moda. Essa sempre foi a minha especialidade, tá? Algumas pessoas me mandaram, quando eu fiz a convocação aqui das perguntas, das curiosidades de vocês, do que querem saber a respeito de moda, sobre a parte de consultoria, imagem e estilo, eu vou responder diante o meu ponto de vista, porém eu já falo para vocês, a minha especialidade é lá na formação da coleção e não na construção de imagem de pessoas. Eu tenho uma noção como profissional, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas não é a minha especialidade. Então, Rebeca, o que você faz da sua vida? Eu sou estilista, desenvolvedora de produtos para o mercado de varejo de moda. Você me desenha um vestido de noiva? Não, porque eu não entendo nada de bordado, de construção de tecido de vestido de noiva, não consigo fazer isso. Ah, você me faz uma coleção de moda praia? Faço com o maior prazer, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Acho que por aí vocês conseguem entender a diferença daquilo que realmente eu sei fazer e com o que eu trabalho. E aí, um ponto específico, que aí é uma coisa que eu gosto, tá? Que eu vejo possibilidade, Rebeca, e é algo que eu quero estudar e aprofundar um pouco mais adiante, tá? Quando você trabalha com varejo, você tem a oportunidade de entender sobre público-alvo e comportamentos de mercado em massa, e principalmente construção de marca, tá? Quando eu falo marca, pode ser qualquer coisa, pode ser desde café, itens de consumo, no geral, não tanto itens de serviço. Porque quando você trabalha com varejo, você vende roupa, né? Então é um movimento de venda diferente. Então eu tô falando muito mais focado para essa parte. E aí, uma coisa que me encanta muito é como você comunicar marcas com o seu produto de maneira muito pontual e estratégica, tá? E foi aí que entrou a ideia de eu sair do mercado corporativo e montar a minha empresa de consultoria, que eu segui com ela durante 3 anos e meio, né? Aonde eu contribuía com pequenas empresas, negócios, pessoas que tinham ideias sobre produtos, né, e serviços e oportunidades de mercado, e aí elas me contratavam para que eu pudesse dar a minha opinião, para que eu pudesse falar sobre a minha experiência e o ponto de vista que eu tinha a respeito daquilo que elas tinham como ideia, tá? Então, durante 3 anos e meio também eu trabalhei, depois de trabalhar 11 anos no mercado corporativo, eu trabalhei tendo essa empresa durante 3 anos e meio e ajudando esses projetos, tá? Então, analisava mercado, fazia um dossiê sobre essa análise, e daí depois criava a coleção, desenvolvia o produto, e aí o cliente depois seguia com o projeto dele em frente, tá? Pessoas que chegaram, sejam bem-vindas, obrigada pela visita de vocês, a Aline, Zé Roberto, meu pai também tá na live, beijo pra vocês, fico feliz com a presença de vocês aqui, tá? Então, assim, esse é um pouco do meu percurso, tô contando pra vocês, contigo também, mas muitíssimo obrigada pela presença de vocês, tá? Então, esse é um pouco do meu percurso, né, da minha trajetória, tá? E agora eu vou entrar com vocês sobre um pouquinho da análise geral de mercado nacional aqui no Brasil, tá? Do meu ponto de vista, a respeito da minha experiência, o que eu vejo sobre o mercado de moda no Brasil, né? Então, assim, estamos numa situação que falar sobre mercado de moda no Brasil e quais são as perspectivas é o ideal, porém é bem complicado, porque é um mercado ainda em formação, né? Vejamos que gente, eu vou pedir para vocês só um pouquinho de pausa, porque eu vou ter que conectar aqui o meu celular, porque temos um problema. Bem,
Espero que esteja tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, tá tudo certo? Vou esperar a resposta de vocês aí. Oi, Ju, oi, Lorena. Obrigada pela presença de vocês. Bem, tá tudo certo. Ok, continuemos então. Então vamos lá. Agora eu acho que a hora, né, o ideal momento da gente analisar o mercado de moda, aí eu tô falando pelo ponto de vista do varejo, como eu disse para vocês, né, tipo, a experiência que eu tenho é na parte de varejo, então não posso opinar sobre o mercado de luxo, de atacado e etc, tá bom? Então eu vou falar para vocês sobre... Oi, Ana! Eu vou falar para vocês sobre o ponto de vista varejista, tá? Tem coisas que a gente precisa analisar no mercado de moda que muitas vezes as pessoas leigas elas não entendem muito e isso não as faz incapazes de compreender, mas é que o mercado de moda, se a gente for parar para pensar assim, analiticamente no Brasil, ele tem uma força e uma profundidade, ele começa a ser tratado como algo a ser observado e evoluído dentro como negócio, mais ou menos nos anos 40 e 50. Porque antigamente, lá nas origens, se a gente for falar do começo do século, né, você ia na modista fabricar suas roupas, né? Até porque esse mercado ele chega com força aqui no Brasil depois que você tem a instauração do prêt-à-porter na França e nos Estados Unidos, né, na América do Norte. Porque antes você ia num lugar e mandava fazer suas roupas sob medida. Quando isso muda depois, né, no pós-guerra, onde você vai num lugar e compra uma roupa que você vê se está no seu tamanho e você leva para casa na hora, você não precisa esperar mais aquele tempo da roupa ser fabricada e você escolhe dentro de um leque de opções, ou seja, não é aquilo que você exatamente pensou e mandou a pessoa costurar, as coisas começam a ser tratadas como commodities, ou seja, comercialmente falando. Antes não, né? Você vestia uma família, a modista era a modista da família. E muitas pessoas vão poder me falar aqui que estão online na live, tipo, que tinha avó, a bisavó que costurava e ganhava a vida assim, e criaram famílias inteiras assim, porque era assim que era feito antes. Agora, vamos falar, né, em 1950, o mercado ele muda de curso. E aí você trata aquilo comercialmente rentável, né, de maneira comercial e rentável. E aí, o escopo de criação, de desenvolvimento também muda. Então, assim, se a gente for falar que o Denner e o Clodovil já é um nome mais comercial, vocês vão saber falar pra mim assim, são pessoas que vocês conseguem imaginar de cabeça. Foram basicamente os primeiros estilistas do Brasil, vocês têm uma ideia do quanto o mercado aqui no Brasil, ele é recente, como isso tudo está sendo pensado e construído exatamente agora, tá? Então, na França, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, porque até então, nesse começo de século, sofria muita influência da Europa como um todo, o mercado de moda ele é construído desde 1783. Né? Foi Charles Worth, para quem estudou moda sabe, que instaurou a questão da moda como luxo, como glamour e que começou a correr com as coisas. Eu tô citando, gente, coisas muito breves sobre a história da moda que a gente aprende na universidade, tá? Mas o mercado aqui é muito recente, entendeu? Então, não dá pra gente fazer uma comparação com o mercado internacional, porque eles começaram muitos anos antes que nós, tá? E agora é a grande oportunidade, agora é o grande celeiro, ou seja, as coisas tão difíceis no mercado nacional, sim, estavam desde antes de Covid-19, porém é onde você tem um celeiro fértil para pensar muitas coisas e se posicionar no mercado, tá? Eu não posso fazer análises econômicas aqui que afetam diretamente a moda, principalmente os grupos varejistas, que muitas vezes eles são regidos por outras companhias financeiras, né? Por exemplo, vou citar um exemplo breve aqui. Todo mundo que tem um cartão C&A provavelmente já recebeu uma comunicação do banco IB, ou seja, a companhia varejista tem uma financeira. Por que será? Né? Então, moda gira um dinheiro, é um mercado muito interessante e ela sempre está envolvida com financeiras no mercado econômico. Então, falar que moda não é números é de uma ignorância e de uma estupidez absurda. E eu, durante a minha carreira, durante todos esses anos, eu ouvi muitas vezes isso.
Então, assim, não ignore o potencial de números financeiros que a moda pode trazer para você, porque se bem pensado, bem planejado e organizado, você pode ter uma grande oportunidade na mão, tá? Então, falando que essa moda começou lá nos anos 50, nos anos 60, com o Denner, com o Clodovil, e a coisa agora que está ganhando um profissionalismo, né? Existe áreas muito frutíferas financeiramente para lidar com a parte de moda, tá? Então não precisa só lidar com a parte de criação, né? Mais exatamente falando, que é a minha área. Isso fui eu que escolhi, tá? Mas existem outros ramos também, que estão sendo desenvolvidos há mais ou menos uns 20, 30 anos, ou seja, dos anos 90 para cá. A área de comunicação, marketing de moda, tem a área de consultoria de imagem e estilo, temos representantes, né, Lorena, nessa live aqui. A parte também de branding, que eu acho que aqui no Brasil ela ainda é um pouco deturpada com a parte de marketing, porque o branding ele vai falar da essência de marca. O marketing ele vai falar da essência de produto e o quanto ele é rentável. Eu falo assim, eu consigo ver duas vertentes, mas às vezes as pessoas do mercado não conseguem e às vezes mesclam as coisas de maneira deturpada. Tem a parte de criação, tem a parte de desenvolvimento de produto, tem a parte de comunicação, que eu já citei aqui, que aí abrange não só mídias sociais e blog, mas tudo aquilo que tem a ver com campanha, pessoas que representam aquela marca, né? Então, a parte de influência também. Existe também a parte de produção, que é o grande gargalo da moda nacional, na minha opinião, porque realmente não existe um incentivo governamental e a mão de obra, além dela ser escassa, ela é exigente sem poder ser. Isso significa que você tem uma mão de obra não tão qualificada para aquilo que ela faz, aonde ela exige um valor muito alto e condições fora daquilo que o mercado pede para ela. Vou explicar melhor, tipo costureiras que querem cobrar muito caro pela roupa, te entregar daqui uma semana, sendo que você precisa para dali 3 dias, e ainda por cima faz mal feito, sendo que ela sabe fazer direito, mas ela acredita que ela pode cobrar aquilo. Então, eu tô dando exemplos. Temos França na live! Salut, Nico! Então, bisous, merci pour ta présence. Eu vou entrando aqui nesse ponto, né? É um exemplo tipo muito rápido para poder explicar para vocês qual é o ponto, mas a parte produtiva também é um grande gargalo hoje de desenvolvimento da moda no Brasil, porque as pessoas pensam, elas sabem comunicar, elas sabem fazer, elas têm o plano, mas elas têm um problema de execução de roupa, tá? E aí a gente entra também numa outra coisa que precisa mudar e ser construída, né, no mercado de moda, que é a maturidade desse mercado, no ponto de vista que pessoas qualificadas devem fazer esse trabalho. E não pessoas não tão qualificadas que, de repente, têm o recurso financeiro ou, enfim, né, os contatos para poder fazer aquilo, mas acreditam que são capazes de fazer sozinha, porque a moda é uma coisa muito fácil. Não, imagina, minha tia era costureira e minha prima sabe fazer umas bolsinhas, então eu vou pegar aqui, vou fazer e tá tudo certo, porque imagina, não tem muita dificuldade de fazer isso. E não é bem assim, né? Existe um planejamento inteiro, uma visão de curto, médio e longo prazo de um negócio como qualquer outro negócio, né? Então, essa história de pensar que qualquer um é capaz de fazer pode prejudicar muito e fazer com que as pessoas gastem dinheiro à toa em projetos não muito sustentáveis, né? Então, o meu ponto de vista do mercado nacional existe uma grande oportunidade, porém precisa se entender que esse mercado é muito jovem, que esse mercado ainda não tem a mão de obra exatamente qualificada como precisa, mas que existem muitas pessoas capazes e que querem começar essa nova onda, tá? Então, essa mudança, né, esse giro, ele vai acontecer amanhã, até quando o Covid acabar? Não, né? Vai demorar mais um pouquinho, né, queridos?
Então, essa maturidade, ela vai ser construída com o tempo. Depende do profissional de realmente exercer essa maturidade e exigir o melhor. Eu, pelo menos, acho que é assim que funciona, tá? Então, eu acho que alguns pontos, assim, que eu pesquisei, até vou olhar aqui na minha colinha, que eu acho que que são tendências, né, que vão chegar aí, não só tendências mercadológicas, mas tendências de produto que podem se aplicar muito bem para o mercado nacional de moda, são relevância, né, de marcas, ou seja, qual é a relevância da sua marca, né? Qual é a presença que você quer trazer para o seu mercado de moda aqui no Brasil. Não adianta, gente, mais ficar com essa historinha de eu quero uma coisa parecida com a marca X e Y lá da Europa, mas para vender aqui no Brasil porque ainda não tem ninguém que fez. Se não tem ninguém que fez, muito provavelmente é porque ou esse negócio não é viável, né? Ou porque isso não tem muito a cara do público, né? Do cliente aqui do Brasil e daquilo que ele está buscando. Porque eu acho que, assim, a melhor forma da gente montar um negócio é ser honesto consigo. E pensar que você está tendo, né, a ideia da galáxia como negócio de moda para montar aqui é, de certa maneira, prepotente e um pouco raso. Então, se a gente olha as coisas de maneira sincera e pensa, então por que isso nunca aconteceu neste país? É porque este país tem propriedades muito típicas e muito próprias, né? Estamos num país tropical, de proporções continentais, que tem culturas muito específicas. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, quando você pensar o seu negócio, a relevância dele, por mais que você vá vender numa região, numa rua, numa esquina, em algo muito concentrado, sempre pense o seu negócio, a sua marca, né, ou às vezes até a sua própria identidade, de maneira micro e macro também. Afinal de contas, se a coisa cresce, você tem que saber para onde se guiar. Outra coisa que eu acho que é muito importante nesse momento agora de rever para marcas e pessoas que são interessadas nesse assunto de moda é revisão de mix. Quando a gente fala mix, né, o povo da moda tem umas expressões tipo publicitário, sabe? A gente também gosta, tá? Publicitários de falar em inglês, assim, tipo product mix, entendeu? Briefing, essas coisas, a gente gosta. Então, revisão de mix de produto. Para a pessoa jurídica, você realmente precisa vender tudo aquilo que um guarda-roupa feminino, masculino tem para oferecer para um homem ou uma mulher? Você pode, às vezes, né, nichar num tipo de produto. Há marcas, por exemplo, que só vendem camisetas, só vendem calças, só vendem brincos. Você não precisa vender tudo, até porque para você mensurar isso em números, você vai precisar de um time grande, a não ser que você realmente queira atacar um nicho e esse tipo de abordagem comercial varejista, tá? Agora, se de repente você pode pôr a mão no queixo, dar uma pensada e falar, de repente vender só uma coisa pode me trazer mais dinheiro e menos trabalho, às vezes é o caminho, tá? Então, para pessoas físicas, eu recebi uma pergunta aqui interessante, eu recebi várias perguntas, na verdade, sobre essa parte de consultoria de imagem e estilo, tá? Então, por exemplo, me perguntaram assim, como se vestir bem depois dos 50 com um closet clean? A pessoa que me fez essa pergunta, eu vou indicar para você várias consultoras de imagem e estilo. Elas estão presentes nessa live, tá? Muitíssimo obrigada a vocês pela presença. Mas essa análise, esse conhecimento, né, parte de uma reflexão. Então, a pessoa jurídica que vai refletir se ela realmente precisa vender tudo aquilo que ela tem para oferecer, sendo que, na verdade, a vida dela pode ser mais rentável, a empresa dela pode ser mais rentável se ela focar num tipo de produto e mudar a própria comunicação para vender só aquele produto, também vai para a pessoa física. Será que você realmente precisa desse tanto de blusa que você tem, desse tanto de brinco? Será que você precisa de mais um batom vermelho na sua necessaire, se você tem 30, sabe? Então, repensar. Você usa batom vermelho todos os dias? Tipo, você é aeromoça, por acaso, para usar todos os dias ou não? Você não precisa dessa quantidade de batom, ou de roupa, ou de brinco. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, é analisar a própria rotina
e avaliar se tudo aquilo que você tem é realmente necessário. A partir disso, aonde você encontrar os pontos que não existe necessidade, é onde você muda a sua estratégia a partir de como você quer seguir em frente e não aquilo que te pedem ou muitas vezes aquilo que você imaginava que poderia ser interessante para você e no fim das contas não é. Então existe um cruzamento aí de informação. É a sua necessidade com a sua expectativa em relação a si, como empresa ou como pessoa, tá? Então, são tendências, né, que eu acho que vão começar a acontecer e é uma dica também que eu acho que pode ser útil para vocês, tá? E aí, falando um pouco, assim, exercendo um pouco, né, o meu lado consultor, né, de empresas de moda, coisa que eu fiz aí um bom tempo, acho que nichos de possibilidade de negócio, para quem tem essa vertente da moda e pensa em fazer alguma coisa, tá? Eu acho que depois da pandemia, uma coisa que vai ser muito interessante em pensar como estratégia de negócio. Número 1, acessórios. Porque nas grandes cidades, principalmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas vão ter o hábito, pelo menos 2 vezes por semana, de trabalhar em casa. E aí você não tem a necessidade de tantos artigos de vestuário sobre você. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, no meu caso, eu agora estou fazendo essa live aqui com vocês, tá? Então, eu tenho anéis, eu tenho uma camiseta, eu tenho, né, os itens de maquiagem, poderia ter um brinco ou às vezes alguma coisa no cabelo. E é isso. Então, se a gente for parar para pensar que as pessoas cada vez mais vão se adaptar a essa realidade de estar em casa trabalhando, mostrando apenas isso, a gente entende que dentro de um ciclo de venda de produto, itens como calças, saias, macacão, vestidos, às vezes não, mas sapatos, meias, vão ter uma queda de demanda. E você pode ter uma alta de demanda na parte, né, de maquiagem, brinco, itens para cabelo também, né, cosméticos em geral, camisetas, partes de cima, né, camisas e tudo mais, principalmente acessórios, porque às vezes a pessoa não troca a camiseta, mas você vai poder trocar o anel, mudar a maquiagem, dar um aspecto diferente para si e continuar exercendo o seu trabalho desde casa. Né? Então, essa é uma tendência, né, de crescimento de vendas. Então, mercados como itens de camisetas, acessórios em geral, cosméticos e beleza, são mercados que tendem a crescer aí a médio prazo, tá? E os outros itens podem ser repensados, como eu falei aqui. Outros pontos que podem crescer, aí outra pergunta que eu recebi aqui, você acha que as máscaras de proteção vão se manter como itens essenciais no guarda-roupa das pessoas? Eu acho que a médio prazo, tá? Até porque não é algo que a gente espera que a gente vá viver para sempre, né, em situação de crise sanitária. Então fica complicado pensar que elas vão se manter nas nossas vidas assim. Por um outro lado, eu acho que é um mercado que ele é de oportunidade. Então, quem tem a oportunidade, de repente, de pensar uma marca de máscara só para ganhar esse dinheiro aqui e partir para outras coisas, ou inserir produtos ao longo dessa história, dessa comunicação de marca de máscaras, pode ser interessante. Que tipo de produto? Por exemplo, aventais. Afinal de contas, os aventais eles são usados em vários nichos de mercado, né? Então, restaurante, cafeteria, hospitais, escolas, né? Porque as professoras, por exemplo, principalmente escolas de ensino maternal, elas usam uns aventais para poder ficar mais fácil para movimentar com as crianças. Então, são áreas onde pode ter uma grande oportunidade de negócio. Você pode começar vendendo máscara, daí você vende avental e daí, enfim, se estabelece no mercado, porque tudo é a maneira como você comunica as coisas, né, gente? Outro ponto que também pode ser um mercado interessante, que tem a ver com a parte de moda também, mas também com a parte de imagem, né, de estética, eu falei aqui dos produtos e dos cosméticos, mas principalmente os itens de autocuidado. Então, perfumes, cremes, né, porque a pessoa ela vai estar um pouco mais voltada para si nessa nova realidade, ou seja, de repente trabalhar 4 vezes no escritório, daí um dia ela fica
trabalhando home office e nesse dia que ela fica home office, depois de uma longa jornada de trabalho, ela vai poder tomar um banho com sais de banho, ou de repente fazer uma máscara no rosto. Agora, mais do que nunca, as pessoas vão começar a fazer esses pequenos rituais, porque o ritual de fora da rua, ele vai estar reduzido, né? Então, quais são os rituais de autocuidado que você pode estabelecer na sua vida a partir de agora? Então, isso é um caminho comercial que pessoas que queiram montar um negócio na área de varejo, muitas vezes pode ligar as antenas e ver uma grande oportunidade aí de ganhar dinheiro e de pensar até às vezes vocês que trabalham em empresas que lidem com isso, de repensar a maneira de comunicar, né, essas oportunidades, tá? Então, essas são algumas diquinhas. E aí, você que não trabalha com nada, você que, né? Olha, a Adri, menina, tá boa. Beijo. Obrigada pela sua presença aqui. E aí, assim, né? As pessoas que não trabalham, eu sou eu aqui, entendeu? Eu gosto de moda, gosto de beleza, gosto dessas coisas aí tudo. E aí, eu queria saber, assim, na onde eu posso investir, o que eu posso fazer, quais são as novidades. Bem, tudo isso que eu falei pode voltar para vocês também, né? Então, por exemplo, quando você pegar lá o seu dinheirinho, seu salário, seu auxílio emergencial, enfim, né? Vai saber, pegou aí a sua reserva financeira e aí vai pensar naquilo que você vai investir, afinal de contas, né? Todo mundo que é filho de Deus, a gente consome. Com pandemia, sem pandemia, a gente é obrigado a consumir. Então, eu acho que bons investimentos, devido à situação atual e pensando que as coisas vão começar a andar de uma maneira diferente daqui para frente, a médio prazo, acessórios são bons investimentos. Até porque eu estou entendendo que você já vai ter seguido a minha diquinha de antes de revisar o seu guarda-roupa e ver quais são os seus itens essenciais. E aí, em vez de comprar novas roupas, você pode reformar aquilo seu que estava parado e investir em novos acessórios, porque eles vão ser muito mais proveitosos. Afinal de contas, você vai estar trabalhando parte do seu tempo, né? Home office, então só aparece isso daqui. E o acessório, ele tem uma vida longa útil muito maior do que, às vezes, a camiseta, do que a calça. Então, vale a pena você investir na parte de acessórios. Aí eu vou falar uma coisa técnica para vocês aprenderem. E aí, quando a gente voltar a ir em bares e restaurantes, vocês podem falar de boca cheia, tá? Acessório é qualquer coisa que adere o seu corpo quando ele já está vestido. Vestido em que sentido, Rebeca? Quando você não está nu, entendeu? Você pode estar com uma faixinha de top, uma faixinha de calcinha. Você está nu? Não. O seu corpo está coberto. As partes, em termos de que precisam de proteção, não estou falando aqui religiosamente, estou falando que as partes que precisam de proteção, órgãos vitais, no geral, elas estão não vistas, elas estão cobertas, tá? Então, e quem cobre isso? Itens de vestuário. Então, são as roupas no geral, né? Vestido, camiseta, calça, etc. Tudo que adorna são acessórios, tá? Mas isso pode mudar ao longo da história da humanidade. Porque moda é comportamento, gente, tá? Hoje a gente se comporta se vestindo assim. Pode ser que daqui 10 anos tudo mude, tá? A gente pode se sentir vestido, às vezes, com uma tanguinha e tá tudo certo. Nunca se sabe, né? Já mudou muito, a gente sabe aí, não vou ficar também estendendo. Mas, por exemplo, um caso prático disso, a máscara. A nossa máscara, antes, era um item, era um acessório hospitalar, usado em ambientes onde sanitariamente você não pode estar contaminado e não era de uso geral. Mudou tudo no universo, mudou tudo no planeta, mudou na natureza, mudou no nosso ambiente. Agora a máscara é um item essencial. Você não faz mais as coisas que você fazia antes sem a máscara. Um acessório se transformou num item-chave de vestuário. Então, tudo aquilo que adorna é acessório. Anéis, esmalte, cor de cabelo, maquiagem, tudo isso é acessório. Então, quando eu falo de acessório aqui, eu não estou falando apenas de brinco, colar, bolsa. Eu também estou falando da cor do seu cabelo, do seu rímel, de tudo aquilo que está adornando você não naturalmente, tá? Então, é muito importante pensar isso. Consultoras de imagem que estão aqui vão poder concordar comigo, porque quando você compõe a imagem de uma pessoa, não é só o guarda-roupa dela, não. É tudo.
tudo aquilo que faz parte daquilo que você vê da outra, tá? Outra coisa que também que vocês podem investir é uma famosa linha, né, de roupas que as pessoas chamam de loungewear, tá? Que na verdade é a moda pijama. Eu tô falando muito grosseiramente assim, mas o loungewear ele é na verdade um conceito mesmo de você se vestir de maneira confortável. Gente, pensa que quando você, né, aqui no Brasil, na verdade, quando a gente sair desse negócio de confinamento, a gente tá acostumado a ficar usando shortinho, usando calça larga, a gente tá usando roupa sem sutiã, né, a mulherada. A gente tá usando conforto, né, porque a gente tá em casa, tá trabalhando em casa, tá cuidando das crianças em casa, tá fazendo tudo aqui. Meninas recepcionistas com a saia bandagem vai sofrer um absurdo depois que isso acabar, minha filha. E você, aeromoça, todo mundo que tem um dress code, onde você tem que usar coisas não confortáveis, vão se sentir fora da pele. Então, apelar e repensar o próprio conforto agora é um bom investimento de você pensar no seu guarda-roupa. Porque antes era um dress code obrigatório, agora a nossa realidade também muda, que nem a história da máscara, não fazia nada, né? Sem nem lembrar que a máscara existe. Agora a máscara é obrigatória. Antes era obrigado a usar salto no trabalho. Será que agora também é obrigado? Será que às vezes não é o caso de repensar? Porque a imagem ela pode ser construída com elegância e com conforto junto. Isso foi a coisa que eu mais aprendi morando na França, gente. As francesas dão uma aula sobre conforto e elegância, porque a gente tem que respeitar o conforto acima de tudo. De maneira confortável a gente produz. De maneira opressiva, a gente não consegue render o melhor de nós. Então, muitas vezes, repensar o que é conforto para você, se de fato você precisa de tanta roupa apertada, de tanto salto, de tanto isso, só para mostrar uma imagem que naturalmente é elegante e você nunca percebeu, pode ser uma boa dica agora, né, pra frente, aí, nesta nova realidade que viveremos ou já vivemos, não sei responder, tá? E outra coisa também que é interessante pensar, mas é um pouco polêmica da gente falar, às vezes nem tanto, é a questão de como se vestir de maneira um pouco mais objetiva, mais precisa. Será que a gente precisa realmente mudar de roupa todos os dias? Higienicamente, até depois da crise sanitária, sim, a gente precisa. Mas, por um outro lado, será que a gente realmente precisa dessa variedade de peças e de coisas que nos representem? Por que eu tô falando isso? Eu conheço muitas pessoas que têm um armário inteiro de camiseta preta e calça preta. E elas só usam preto. E elas não se incomodam nem um pouco em só usar a mesma coisa. E elas conseguem transparecer de maneira muito objetiva aquilo que elas são. Então, muitas vezes a gente é tomado pelo movimento de mercado consumidor, que a gente precisa da estampa da tendência, a gente precisa da cor, do verde do verão. A gente fica entrando nessas coisas e muitas vezes aquilo não tem muito a ver com a gente, ou muitas vezes você tem 30 verdes no guarda-roupa, você está comprando mais um, única e exclusivamente porque te comunicaram que você precisava. Mas você gosta de verde tanto assim? Muitas vezes, sim, né? A pessoa é palmeirense, né, gente, maluca e precisa do verde. Mas, por um outro lado, você pode ter poucas coisas que comuniquem Cacá, beijo. Gostei de te ver aqui. Ana Paula também chegou agora. Beijo, queridos. Obrigada pela presença de vocês, tá? Muitas vezes a gente não precisa de tantos adereços e tantas coisas para comunicar exatamente aquilo que a gente é, tá? Então, a gente pode, de repente, estabelecer no nosso guarda-roupa e no nosso novo ciclo de vida certos uniformes. Vocês já viram em algumas revistas que tem o guarda-roupa da semana? Então, a consultora de estilo, ela monta lá opções onde ela repete a camisa na segunda e na quarta, a calça na terça e na quinta, e assim ela vai montando certos padrões de vestimento para que você tenha uma vida um pouco mais prática, não tenha tanto que pensar naquilo que você tem que vestir.
Então, agora, onde a gente vai ter que ser mais prático, muitas vezes trabalhando mais de casa do que na rua, pelo menos nesses próximos, eu acredito que nos próximos 2 anos aí, onde a gente vai realmente ter que tomar cuidado da nossa interação com o outro, exatamente para não desencadear de novo, né, uma mortandade, uma doença no mundo. Pensar nesses pequenos uniformezinhos que você pode ter no longo do seu dia a dia, pode ser uma coisa muito interessante para manter a sua vida prática, higiênica. Você usou a roupa ali num dia, você já lava, porque você vai usar ela na quarta-feira, então daí tem, né? Ter uma fluência e também até para você se entender aquilo que te representa melhor naquele momento, né? Então, pensar nessa parte de uniforme, dos seus uniformes do dia a dia, pode ser uma coisa muito interessante para você levar aí que eu acho que vai ser uma tendência, né? Na verdade, de médio prazo, pelo menos. E pensando aí como consultora, né, de negócios de moda, eu fiz muito uniforme, eu adoro trabalhar com esse nicho de uniforme, eu vejo muita oportunidade, é uma grande paixão que eu levo mesmo. Tive grandes oportunidades de desenhar algumas redes de cafeterias, de restaurantes aqui. Camila, ó, Paris de novo aqui na live, obrigada. E eu acho que é uma grande oportunidade, né, de negócio, pensar, porque é aquilo que eu falei no começo da live, né? Quando você pensa essência e identidade de marca, e você pensa essência e identidade de produto, você pode representar isso no próprio uniforme da empresa. Então, a pessoa que visita a sua empresa, que visita o seu negócio, vê o uniforme do seu funcionário ela sente a essência daquilo que você quer passar como negócio de moda. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade de mercado no geral. Eu vejo assim. Então, para quem é aí PJ e às vezes está num negócio que não está indo muito bem, pense nisso. Porque representar a essência da empresa através dos uniformes é uma coisa que você inerentemente pode pegar os clientes, porque a pessoa tem uma sensação completa dentro do seu negócio e o uniforme do seu funcionário muitas vezes que comunica. Né? É o treinamento que ele tem. João, querido, obrigada! Gostei de te ver aqui. É a sensação, né, da ambiência daquele negócio, da essência de negócio que você está passando, que o seu cliente vai entrar, vai ter e vai te passar. Ele vai ter confiança e ele sempre vai voltar ali, independente do que você faça, né, na área de varejo, seja café, seja bolo, seja roupa. Eu acho que vale a pena pensar nesse mercado aí de uniformes, né? E aí, gente, para encerrar a nossa live aqui, porque já temos 47 minutos de live, nem pensei, né, que ia ter tanta coisa para falar, na verdade. Mas para de repente passar para vocês também uma coisa que eu gosto, não de comparar, mas jogar uma reflexão, na verdade. Nós falamos no começo da live sobre o mercado nacional de moda, né? O quanto ele ainda é imaturo, o quanto tem coisa para crescer, né? Que as pessoas não podem encarar a parte de moda como sendo uma coisa que qualquer um sabe fazer, muito pelo contrário, né? Na verdade, eu acho que as pessoas elas têm que investir em estudar moda, ou seja, uma pergunta que eu recebi até aqui que me puxa no gancho desse assunto. Me perguntaram assim, para fazer e estudar moda, é preciso desenhar? Eu vou falar para você, sim e não. Porque uma coisa é o projeto do desenho de moda, outra coisa é o projeto de execução de moda. O que isso significa? Uma coisa é você pensar na sua cabeça e desenhar. Pode ser ótimo, desenhar os croquis maravilhosos. Eu trabalho também como ilustradora de moda, assim uma coisa que eu amo fazer, faço. Tenho meu portfólio, inclusive, quem quiser depois visitar, eu deixo aqui o link, que é o Rebeca Desenha. Então, essa parte de ilustração, você projetar o que está na sua cabeça para o papel, para a imagem, ela vende, ela conquista, ela enche os olhos. Executar a roupa que está sendo desenhada ali é máquina, é costura, é linha, e é o termo que em francês eu amo falar, que é o savoir-faire, é o saber fazer. E é aí onde mora a essência do mercado. O quanto você sabe executar os projetos que são pensados aqui na cabeça do gênio, estilista, enfim, do criador, e como isso vira realidade. É aqui que, no meu ponto de vista,
o mercado de moda nacional está precisando amadurecer. Todo mundo acha que sabe fazer, mas não sabe, porque falta esse investimento, falta essa profundidade em dar corpo, não a criação imaginada, mas a criação executada. É saber costurar bem feito, é saber quais são os acabamentos, é conhecer uma linha de produção. Infelizmente ainda existe no nosso mercado nacional uma pequena distância entre aquilo que você aprende na faculdade e aquilo que é executado no mercado. O mercado abusa um pouco, né? Eu falo por mim, gente, eu me formei estilista, mas eu tive que aprender a ser chefe de produto, tive que aprender a ser gerente de produção, porque o povo precisava. Se eu não me adaptasse, eu, lógico, não ia aprender tudo que eu sei hoje, eu ainda tenho muito que aprender, mas assim, né, eu precisei me moldar e ser anfíbia, né, no mercado de moda. Lá fora, isso não acontece. E então é aí que eu lanço a reflexão. Eu não estou fazendo um comparativo. Ah, mas o mercado nacional internacional, perdão, existe muito mais investimento, existe mais dinheiro, existem grandes holdings que colocam milhões de euros. Mas porque lá existe um savoir-faire, existe uma maturidade. As pessoas realmente investem na própria mão de obra. Seja da pessoa que borda, que costura, que prega botão, como da pessoa que desenha, que cria, que imagina, né, as coisas que vão acontecer no ponto de venda. Porque, no fim das contas, a gente tem que pensar que é tudo resultado. Não adianta o criador desenhar uma super coleção linda, maravilhosa, a gente ter a melhor linha de produção, que vai costurar e desenhar aquilo tudo e vai executar, assim, de um acabamento impecável, vai ter um desfile maravilhoso, a galera do marketing do brand vai fazer uma campanha que o consumidor vai ficar maluco, vai ter fila na porta de venda e a hora que abre a loja, a vendedora é mal treinada, tá super de mau humor, porque o salário que ela negociou não é no fim das contas o que ela tá recebendo. E a loja foi construída em 20 dias, sendo que ia demorar 2 meses para o projeto de loja ficar pronto. O merchandise da loja ficou ruim. A estrutura da loja tá assim, só, né? Aquela coisa, se assoprar, o negócio cai. Não adianta, né? Então, é todo um processo, todo um cuidado. É aquilo que eu falei no começo da live. O mercado de moda no Brasil, ele tem que ser pensado de ponta a ponta, e principalmente na parte da execução. Não adianta vir uma startup linda, maravilhosa da gringa, com todos os milhões de dólares, contratar as melhores pessoas que imaginam, mas que não executam. E nem o contrário. Então, isso tudo está se formando agora no mercado nacional, do meu ponto de vista, e isso tudo está bem resolvido no mercado internacional, no meu ponto de vista. Porém, depois dessa história toda de Covid-19, muitas coisas estão mudando por lá. Não pensem vocês que eles estão lindos, maravilhosos, não. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Algumas pesquisas que eu fiz em 2 sites que para mim são de muita confiança, é o BOF, Business of Fashion, quem quiser consultar eu indico super, e o Fashion Jobs, eu consulto o Fashion Jobs francês, mas o Fashion Jobs tem dos Estados Unidos, tem do mundo inteiro, tem do Brasil também, tá? Então, por exemplo, o grupo NAFNAF, que é um grupo francês grande, tá? Todo mundo que já viajou para fora conhece bem a NAFNAF, é uma loja bem referenciada na França. Ele foi um grupo muito grande, já ganhou muito dinheiro de alto destaque na França, que essa semana foi vendido para o próprio fornecedor, que é um fornecedor turco. É uma companhia que chama SY alguma coisa, agora eu não lembro o nome, estou citando rápido aqui para vocês, tá? E fora isso, o podcast do BOF é em inglês e eles estão fazendo várias reflexões a respeito do mercado de luxo nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o grupo da Bergdorf Goodman, que é uma das lojas de maior referência no mercado de luxo internacional, está em concordata. É o Marcos James. Se alguém souber aqui, me corrige. Eu agora não lembro realmente o nome da trade, né, do grupo. Mas eles estão em concordata, ou seja, uma loja de referência nos Estados Unidos, de luxo ainda por cima, ou seja, movimenta milhões, que a loja deles é na Quinta Avenida em Manhattan, em Nova York. Entrar em concordata é algo a se pensar, ou seja, o impacto financeiro, ele está chegando lá nessas grandes empresas, aqui ele vai chegar com muito mais força. Mas já que estamos em maturação, nós, brasileiros do mercado nacional, né, já estava tudo meio em maturação, eu acho que não é a hora de assustar. Na verdade, é a hora de repensar, refletir quais são as oportunidades.
dentro do momento atual, onde você pode fazer com pouco, você, ou no seu guarda-roupa, ou como empreendedor, e que pode ter alguns resultados e você se sente mais madura a se arriscar um pouquinho mais na frente. Entende qual é o caminho que eu quero desenhar, né? Então, assim, eu acho que agora os movimentos não são grandes. Agora os movimentos são realmente, assim, pequenos para que eles tenham impacto lá na frente, seja como negócio, seja como, né, revisitar a sua imagem aí pós-quarentena, enfim. As oportunidades, elas sempre são grandes, mas tem que saber enxergar, tá bom? Gente, 17h55, eu vou encerrando. Obrigada, Cacá está falando, Rebeca reinventa. Sucesso, é por aí, né? Tem que ser. Mano, amor, chegou agora, mas eu já tô encerrando, meus queridos. Eu já aluguei demais vocês nesse domingo, eu sei. Mas, assim, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Foi ótimo. Eu realmente estava um pouco reticente de fazer essa live aqui, mas eu acho que foi uma experiência incrível. Eu acho que eu ajudei algumas pessoas aqui. Eu espero realmente poder contribuir e ajudar se alguém precisar de algum conselho pessoal, se eu não respondi a sua pergunta aqui nessa live, se ficou faltando alguma coisa, se você tem alguma dúvida, eu estou super à disposição. Pessoal, tem pessoas aqui que têm o meu contato de WhatsApp pessoal, se não pode me mandar aqui, eu respondo todo mundo. As indicações das pessoas do guarda-roupa, das consultoras de imagem, eu vou passar, não vou esquecer. Foi uma experiência incrível fazer essa live. Se vocês quiserem outra de algum assunto um pouco mais específico, eu posso fazer para vocês. É só me mandar aqui também nos comentários. Vou deixar, João, no IGTV. Eu acho o IGTV ótimo, maravilhoso. Vocês vão ver tudo na íntegra. E é isso. Gente, foi um prazer passar essa hora do meu domingo com vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi um bate-papo ótimo. Eu sei que às vezes eu falo rápido, é muita informação. Minha cabeça, gente, ascendente em Gêmeos, o trem corre rápido. E aí a gente pensa e fala tudo junto. Mas quem tiver dúvida, de novo, eu estou à disposição. Um beijo, bom domingo. Muitíssimo obrigada, Naira. Que bom que você gostou de ver, todos vocês. E eu espero que até a próxima. Beijo, bizu, beijos. Tem gente do mundo inteiro nessa live. Foi maravilhoso. Até a próxima. Tchau, tchau.